Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 12 de setembro de 2024. O vento sopra onde quer, onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Estimados irmãos e irmãs, gostaria de refletir convosco hoje sobre o nome com que o Espírito Santo é chamado na Bíblia. O primeiro aspecto que conhecemos de uma pessoa é o nome. É com ele que a chamamos, que a distinguimos e a recordamos. A terceira pessoa da Trindade também tem um nome, chama-se Espírito Santo. Mas Espírito é a versão latinizada. O nome do Espírito é aquele com que os primeiros destinatários da revelação o conheceram, com que os profetas, os salmistas, Maria e Jesus, e os apóstolos o invocaram, é Ruá, que significa sopro, vento, respiro. Na Bíblia, o nome é tão importante que quase se identifica com a própria pessoa. Santificar o nome de Deus significa santificar e honrar o próprio Deus. Nunca é uma designação meramente convencional, de sempre algo sobre a pessoa, a sua origem, a sua missão. Assim é também no caso do nome Ruá. Ele contém a primeira revelação fundamental sobre a pessoa e a função do Espírito Santo. Foi precisamente observando o vento e as suas manifestações que os escritores bíblicos foram orientados por Deus a descobrir um vento da natureza diferente, ou de natureza diferente. Não foi por acaso que no Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, acompanhado pelo ruído de um vento impetuoso. Atos 2:2. Era como se o Espírito Santo quisesse assinar o que acontecia. Então, o que nos diz o seu nome Ruá sobre o Espírito Santo? A imagem do vento serve, sobretudo, para manifestar o poder do Espírito Santo. Espírito e poder, ou poder e espírito, é um binômio frequente em toda a Bíblia. Com efeito, o vento é uma força impetuosa, uma força indomável, capaz de mover até os oceanos. Mas também neste caso, para descobrir o sentido pleno das realidades da Sagrada Escritura, não podemos limitar-nos no Antigo Testamento, mas devemos chegar a Jesus. Além do poder, Jesus colocará em evidência outra característica do vento, a da sua liberdade. A Nicodemos, que o visita à noite, Jesus diz solenemente: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. João 3:8. O vento é a única coisa que não pode absolutamente ser limitada, que não pode ser engarrafada, nem encaixotada. Procuremos engarrafar ou encaixotar o vento. Não é possível, ele é livre. Procurar encerrar o Espírito Santo em conceitos, definições, teses ou tratados, como às vezes o racionalismo moderno procurou fazer, significa perdê-lo, anulá-lo ou reduzi-lo a um espírito puramente humano ou a um simples espírito. Há, porém, uma tentação semelhante também no campo eclesiástico, que consiste em desejar encerrar o Espírito Santo em cânones, instituições, definições. O Espírito cria e anima as instituições, mas ele próprio não pode ser institucionalizado, coisificado. O vento sopra onde quer, assim o Espírito distribui os seus dons como quer. 1 Coríntios 12:11. São Paulo fará de tudo isto a lei fundamental do agir cristão. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios 3:17. Uma pessoa livre, um cristão livre, é aquele que tem o Espírito do Senhor. Trata-se de uma liberdade muito especial, deveras diferente da que é geralmente entendida. Não é a liberdade de fazer o que se quer, mas a liberdade de fazer livremente o que Deus quer. Não é a liberdade de praticar o bem ou o mal, mas a liberdade de praticar o bem e de o fazer livremente, isto é, por atração, não por obrigação. Em síntese, liberdade de filhos, não de escravos. São Paulo está bem consciente do abuso ou da incompreensão que se pode ter da liberdade. Aos Gálatas escreve: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas que esta liberdade não se torne um pretexto para a carne. Através do amor, colocai-vos ao serviço uns dos outros. Gálatas 5:13. Trata-se de uma liberdade que se manifesta naquilo que parece ser o seu contrário. Exprime-se no serviço, pois é no serviço que há a verdadeira liberdade. Sabemos bem quando esta liberdade se torna um pretexto para a carne. São Paulo apresenta uma lista sempre atual: fornicação, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria,
inimizade, discórdia, ciúme, dissensões, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Gálatas 5, de 19 a 21. Mas assim é a liberdade que permite aos ricos explorarem os pobres. É uma liberdade negativa que permite aos fortes explorarem os fracos e a todos explorarem impunemente o meio ambiente. Trata-se de uma liberdade negativa, não é a liberdade do Espírito. Irmãos e irmãs, onde encontramos esta liberdade do Espírito tão contrária à liberdade do egoísmo? A resposta está nas palavras que um dia Jesus dirigiu aos seus ouvintes. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8,36. Essa é a liberdade que Jesus nos concede. Peçamos a Jesus que, mediante o seu Espírito Santo, faça de nós homens e mulheres verdadeiramente livres. Livres para servir no amor e na alegria. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Pai dos miseráveis, com vossos dons afáveis, vinde aos corações. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei, ó luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Lavai o que há impuro, regai o seco e duro, curai o que é doente. Dobrai toda a dureza, o frio se aqueça, no escuro conduzir. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em